Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos entender como a teoria da medida e integração é um tema fundamental para compreendermos as ideias de soma e área nos espaços mais complexos. Nós vamos começar descobrindo como essa teoria surgiu e por que ela é tão importante em diversos campos da ciência e matemática. A teoria da medida ela começou a tomar forma no final do século XIX, sendo então refinada ali no século XX. Ela generaliza a noção de comprimento, área e volume, que são intuitivos em nossa vida diária para aplicá-los em contextos mais abstratos. Um dos grandes matemáticos francês foi fundamental aí para esse desenvolvimento ao criar a integral que leva seu nome, permitindo a integração de uma classe mais ampla de funções. Então, no coração da teoria da medida está a ideia de atribuir um tamanho ou uma medida a diferentes tipos de conjuntos em um espaço. Esse espaço pode ser algo familiar, como uma linha ou superfície, ou algo mais complexo, como estruturas em dimensões superiores. Por meio dessa teoria, nós podemos quantificar esses espaços de maneira muito precisa. Para começar, nós definimos um espaço de medida que é basicamente o universo no qual estamos trabalhando. Uma sigma álgebra, que é um conjunto de subconjuntos desse universo que inclui o próprio espaço e é fechado sob complementação e uniões contábeis. Então, a função da medida é aplicada a esses conjuntos e atribui a cada um valor numérico que representa o seu tamanho, sendo que este valor é zero para o conjunto vazio. Então, um exemplo simples de medida é a medida de contagem, onde simplesmente contamos o número de elementos em um conjunto. Mais sofisticada é a medida de Lebesgue, que pode ser, na verdade, pensada como uma extensão do conceito de comprimento a conjuntos mais complicados dos números reais, como intervalos irregulares ou até conjuntos pontuais. Quando nós falamos em integrar sobre esses espaços medidos, nós estamos falando sobre a integral de Lebesgue, diferentemente da integral de Riemann, que trabalha com somas de áreas de retângulos sob curvas de uma função. A integral de Lebesgue se baseia nos valores que a função assume, e como esses valores são atribuídos. A integral, na verdade, ela é extremamente útil, especialmente porque pode lidar com funções que têm descontinuidades ou comportamentos estranhos em conjunto de medida zero, onde a integral de Riemann falharia. Então, esse método é mais flexível, ele tem aplicações mais vastas em análise complexa, incluindo estudos em espaços de dimensões. A convergência de sequências de funções é outro tema muito importante, pois a teoria da medida oferece teoremas poderosos, como o da convergência dominada e também da convergência monótona, que ajudam aí a entender sobre quais condições a integral do limite de uma sequência de funções é igual ao limite das integrais dessas funções. Então, esses conceitos eles são fundamentais em áreas como a teoria das transformadas de Fourier, o estudo das equações diferenciais. Além da matemática pura, a teoria também é aplicada na probabilidade, onde a medida de probabilidade modela a chance de ocorrências de eventos. Então, nesse caso, a medida tem um total de 1, representado a certeza absoluta. Essas medidas são essenciais, são especiais, porque elas ajudam a moldar nosso entendimento de processos aleatórios e fenômenos estatísticos. Certo, pessoal? Nós vamos encerrar então a nossa aula de hoje sobre a teoria da medida e integração e como ela foi aplicada e é aplicada em várias áreas da matemática e ciências. Ficamos por aqui. Até mais!